Fala, patriotas e galera que vai assistir esse vídeo. Não sei até se vai demorar ou não, mas estamos aí. Vamos ilustrar e explanar sobre uma parte de um capítulo de um livro sensacional que eu recomendo, que é o Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Aqui o autor, ele é um crítico do Estado. Ele vê que o Estado é a grande perversão da humanidade. Ele vê que o Estado suga as energias e as liberdades econômicas do homem em tudo. Quando eu falo homem, é a humanidade. Ele fala que o Estado, às vezes, é o tropeço, é a pedra no caminho do sucesso do homem. Com os impostos, burocracia, regulamentações, restrições, coerção, tudo isso o Murray Rothbard ele exalta sobre como que deve se portar o indivíduo. Ele pregava o individualismo como forma contra o coletivismo que o torna as pessoas mais idiotas, né? Aqui ele vem explanar, eu vou ler algumas partes aqui. O Estado estabeleceu o problema do grupo dominante. O grupo dominante precisa de pessoas que falem por ele. O Estado não tem como falar por ele, né? Não vai convencer tanto. Pô, você está defendendo seu pão, mas uma pessoa ligada ao Estado que tem um conhecimento de alguma área, eles vão usar essa pessoa, né? E aqui ele fala sobre os intelectuais orgânicos, que o Estado precisaria usar eles para implementar as suas pautas, e ainda mais se for as pautas ideológicas, para aprender. Ó, como a ação predatória deve ser mantida graças ao excedente de produção. É necessário que a classe que compõe o Estado, a burocracia e nobreza em tempo integral seja minoria no território, embora ela possa, claro, fazer aliada entre grupos importantes da população. Portanto, a principal função dos governantes é sempre garantir a aceitação ativa ou resignada da maioria dos cidadãos. Mas isso só garante uma minoria de defensores aptos. Ele aqui está falando que o Estado só conseguiria agrupar pessoas aptas a militar por o governante que está no poder, né? A mesma compra de apoio por meio de subsídio comprando empresários, empresas, isso aí eles fazem sempre, né? E outros privilégios, não é capaz de obter o consenso da maioria. Para conseguir essa aceitação essencial, a maioria deve ser convencida por meio da ideologia de que seu domínio é bom, sábio ou ao menos inevitável, com certeza melhor do que as alternativas presentes. Promover essa ideologia entre o povo é a função fundamental dos intelectuais. Por quê? As massas não geram suas próprias ideias e não refletem ou reflitam suas próprias ideias. Para você ter ideia como que nós estamos num processo de idiotização, imbecilização total coletiva, graças à grande mídia, né? A função fundamental dos intelectuais é fomentar a opinião. Por exemplo, hoje em dia, como que fala num capítulo aqui, ó, a grande parte e uma característica das massas justamente que elas geralmente não se interessam por questões intelectuais. Esses debates de centro acadêmico, eles não interessam, tão certo. Esses debates para chegar à revolução do identitarismo veio dos centros acadêmicos, até chegar na velha mídia e reverberar na sociedade. Isso tudo começa pela mídia, né? É evidente que o Estado precisa dos intelectuais. O Estado precisa dos intelectuais como garotos propagandas, para falar bem do Estado, esse Estado opressor, esse Estado coercitivo, para ter aceitação no meio ideológico. O Estado, por outro lado, está disposto a oferecer aos intelectuais um trabalho. Esses intelectuais de centros acadêmicos, eles sempre estão na elite do funcionalismo público e recebem muito bem, tá? Diga-se de passagem.
Isso aqui também é interessante nessa parte aqui, que eu gostei, a parte que eu mais gostei desses trechos aqui é isso, ó, que eu estava lendo. Ó. Promover essa ideologia entre o povo é a função fundamental. O PT é isso, ele tem a função fundamental é ideologizar pessoas desde jovens até. Agora eles querem ideologizar. Porque esses lugares não é nem centro de doutrinação, já são. Já não são. Eles não doutrinam mais. Essas pessoas já entram no universo doutrinário, já totalmente doutrinada, né? A massa não gera suas próprias ideias, nem reflete sobre tais ideias independentemente. Elas seguem passivamente, isso é verdade, segue passivamente. Tudo que a velha mídia falou durante a pandemia, as pessoas ficaram tão assustadas. A mídia, o negócio deles é pôr medo. O Estado gosta de pessoas que sentem medo deles, da mão forte, entendeu? Que não levante contra eles, igual a mídia. O medo é a maior arma do Estado contra o cidadão e contra as liberdades, né? O medo deixa a pessoa tão enfraquecida cognitivamente que ela deposita sua esperança no Estado que está oprimindo a sua liberdade. Entendeu? Ela abre mão de ter liberdade com um pouquinho de segurança, um pouquinho mínimo, nem uma unha de segurança. Ela segue passivamente as ideias adotadas e disseminadas. Elas disseminam essas ideias estatais, tipo PT. Ah, tem que aceitar o imposto, porque o imposto vai se reverberar para a população. Porque mentira, pô. As estradas estão uma bosta. O Estado não está nem conseguindo suprir o que é deles. Como que eles vão cuidar da população? O Estado tem que sair da frente do povo, deixar o povo empreender, sem burocracia, sem estatismo. E o PT, todo socialista é amante de imposto. Fica bem claro isso, tá? Todo socialista é amante de impostos. Aqui ele fala que os intelectuais formam a opinião. Só que hoje em dia, o Rothbard fala muito do social, desses intelectuais, centros acadêmicos na área social e na área econômica. Só que tem um porém. Hoje em dia os intelectuais, entre aspas, se tornaram os orgânicos. Os orgânicos não precisam ter grande sabedoria, porque sabe que a grande massa não quer saber de questões de debates intelectuais, de centro acadêmico, e acham uma chatice, né? Eles querem saber do imediatismo. O imediatismo vem da área cultural. Essa revolução cultural que o professor Olavo sempre falou, já está acontecendo há muito tempo. Muito tempo, e essa área cultural foi dominada totalmente pela esquerda. A esquerda dominou essa área aí totalmente, agora com essas pautas identitárias, que piorou ainda mais o cognitivo das pessoas, uma falsa sensação de defesa da minoria, que não defende minoria. Quem defende a minoria, defende uma vida sem impostos, uma vida sem burocracia, sem regulamentação. Quem que defende impostos são traidores da liberdade econômica, das liberdades individuais. Essas pessoas não deviam nem poder falar, porque eles são carrascos contra você, contra mim, contra todos. Primeiramente, pensa no seu individual. O que está te ajudando isso aí? Aceitar que o imposto tem que ser... Imposto é roubo. Simplesmente isso. A gente aceitamos, mas sabemos que é uma extorsão. Que o Estado usa sua espada contra nós, coloca no nosso pescoço para agigantar seus poderes coercitivos. Esses intelectuais fazem um péssimo trabalho. Felipe Neto pode ser considerado um intelectual orgânico, a Anitta, dentre outros. Eles são tudo peças do tabuleiro, os peões do Estado para idiotizar, imbecilizar as pessoas. Infelizmente, nós corremos um sério risco de idiotização em massa no Brasil. Se a gente não tomar força,
e não ler, por exemplo, o Murray Rothbard é esse cara que foi um aprendiz de Mises, um aluno de Mises, e colocou em prática tudo que ele aprendeu e tudo que ele também conseguiu desenvolver para estar falando sobre isso. Tem uma outra parte aqui que eu não marquei, deixa eu ver. Ó, os argumentos com os quais o Estado e seus intelectuais levaram os súditos a apoiar seu domínio são muitos e variados. Por exemplo, o PT fez um grupo, uma vergonha com o que está acontecendo, um grupo para censurar a internet, censurar as pessoas. Esses caras, eles odeiam a liberdade, eles odeiam todo tipo de liberdade, cara. A econômica, que é a principal, eles querem trazer restrições para o mercado, querem trazer burocracia, regulamentação. Esses caras não merecem um segundo para a gente poder ouvir esses merdas. Esses merdas são contra o nosso povo, gente. Acorda, povo. Acorda, vamos ler, buscar o conhecimento, é isso aqui, ó. Discernir, saber explanar, explicar. Que fica esse vídeo. Espero que acordem, galera.